Hoje eu vou falar para vocês, explicar um pouquinho sobre as plantas e os diferentes tipos de solo. Hoje nós vamos começar a entender um pouquinho mais sobre o capítulo 5, que se trata da vida no solo. Aqui na página 92 do livro de vocês, nós começamos a entender um pouquinho sobre os tipos de cada solo, de cada bioma e ecossistema que existem aqui no nosso país, no Brasil, especificamente falando da nossa nação. Então aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a localização, clima, a água, o tipo de solo que fica em cada tipo de ecossistema que existe aqui em nosso país, tá bom? Começando aqui pelo solo da floresta amazônica. O solo da floresta amazônica é um solo pobre em nutrientes, mesmo com tanta biodiversidade de plantas, de animais, de seres vivos, ele é considerado também um solo pobre em nutrientes, tá? A fertilidade dele está associada à decomposição das folhas, certo? Aí entra em função um papel muito importante dos fungos e das bactérias, que são os recicladores do meio ambiente. Então, a fertilidade do nosso solo, do solo brasileiro, principalmente da floresta amazônica, está ligada à decomposição das folhas, que é extremamente rápida, certo? E enriquece muito o nosso solo, o solo da floresta amazônica, daqui do nosso bioma, da região norte, tá? E com isso vai acumulando a matéria orgânica, vai acumulando orgânicos decompostos, né? Matéria orgânica em decomposição. E aí, a partir disso daí, né, dá-se a formação da superfície do solo. E os nutrientes, a partir daí, também são rapidamente aproveitados pela vasta vegetação que nós temos aqui na floresta amazônica, tá? Inclusive aqui mostra uma imagem bem belíssima da nossa floresta, né? Então, a nossa floresta, ela é existe dentro da floresta amazônica um solo que, ao mesmo tempo, tem uma grande riqueza de vegetação, de animais que vivem nela. Se não houver essa reciclagem, essa decomposição, a fertilidade do solo acaba não acontecendo. E como isso pode impedir a fertilidade do solo, professora? O desmatamento, que tem ocorrido muito em nossa região, na região norte, na região amazônica. Então, se tem desmatamento, automaticamente não vai ter a liberação desses compostos orgânicos no solo, que vai ajudar na fertilidade do solo. Então, às vezes, a queimada também pode ocasionar, em alguns lugares, as queimadas elas são usadas, inclusive, para aumentar, né, a quantidade de minerais no solo. Mas a nossa floresta amazônica, em alguns pontos, isso pode ser maléfico e não benéfico, certo? Então, esse foi o solo da floresta amazônica. Um outro solo que é bastante interessante e peculiar é o solo da Caatinga, certo? Na Caatinga, o solo é um solo mais raso, rico, olha que interessante, rico em minerais, mas com pouco humus, diferente da nossa floresta amazônica, que tem bastante humus, né? Por conta da decomposição de vegetais, de folhas, de animais, de matéria orgânica no meio ambiente. Já o solo da Caatinga, não. Ele não é um solo rico em humus, já que a decomposição é prejudicada pelo calor, certo? O solo da Caatinga é um solo que tem muita luz do sol. O calor é em excesso, porque falta vegetação. A vegetação que vive nesse solo, que é mais árido, seco, sem muitos nutrientes, mas tem minerais, não é um solo muito apropriado para uma árvore, por exemplo, que existe na nossa floresta amazônica, né? Então, isso diferencia o solo da Caatinga do solo da floresta amazônica, certo? Então, muitas rochas na superfície do solo da Caatinga contribuem, inclusive, para a liberação desses minerais, né? Voltando lá ao assunto das nossas rochas, das rochas do primeiro capítulo desse trimestre. Então, o solo fica rico, né, em areia, porém ele prejudica a retenção
de água nos lençóis freáticos durante a época de chuva. Então, o que cai ali serve para as plantas que são adaptadas já para esse local, para esse ambiente, como os cactos, mandacaru, palmas, né, que são tipos de vegetações chique-chique que vive lá no solo da caatinga. Elas reservam essa água através das suas raízes e nas suas ramificações, nas folhas, que vai durar e ter uma durabilidade extensa durante o período da seca, tá? Então, é um solo mais rico em minerais, por conta das rochas, e não em humus, porque não tem o processo de decomposição, tá? E uma outra adaptação bem interessante é que existem folhas lá, plantas cujas folhas são transformadas em espinhos. É o exemplo dos cactos. Ali atrás eu tenho vários, inclusive. Os espinhos que existem nos cactos são folhas ramificadas que reduz a transpiração. A transpiração, que é um processo que as plantas realizam para liberar água, certo? E absorver tipos de gases, que vai ajudar na sua manutenção. Isso é muito comum, tá? Na vegetação, ok? E um outro solo bem interessante é o solo dos campos. Ele apresenta baixa concentração de nutrientes e é sensível à erosão pela falta de plantas, né, de grande porte, que possam sustentá-lo melhor. Na região do sul, as áreas cultivadas com arroz, milho, trigo e soja, sem preparo adequado, vem causando a arenização naquele solo. E nessa região, as plantas nativas são um tipo bem interessante, são as gramíneas, né? As gramíneas, arbustos e algumas árvores mais esparsas, mas a vegetação que predomina aqui no solo dos campos é as gramíneas, que servem ali como um grande tapete de proteção para esse solo. E um outro solo extremamente interessante é o solo do nosso Pantanal, né? Na superfície, o solo é muito fértil, graças à grande quantidade de humus. Olha que interessante, o solo de lá é um pouco parecido da nossa região amazônica, tá? Ele é trazido pelos rios durante a cheia, né? As chuvas e as plantas das regiões, né? Que são adaptadas para sobreviver no período vazante dos rios, onde os rios sobem, né? E ficam cheios. Então, essas plantas já são adaptadas para viverem ali. E elas contribuem também para a liberação desses nutrientes. E algumas delas se modificam, inclusive, até na aparência, para sobrevivência nas profundas, né? Em áreas mais profundas, e a alteração de água no local. Então, elas acabam tendo que se modificar para sobreviver no meio ambiente. E um outro solo que é também muito interessante, que faz parte aqui do nosso Brasil, da região da nossa nação, é o solo do cerrado, do bioma conhecido aí como cerrado. Ele tem uma cor avermelhada, vermelha, né, ou vermelho amarelado, e é bem permeável e drenado, graças à sua grande porosidade. E a quantidade de matéria orgânica nesse solo ela é baixa, né? E durante a seca a decomposição do humus é extremamente lenta, então ele fica um solo mais ressecado, né? Já porque ele tem a cor vermelha, então é um solo mais argiloso, por isso ele fica mais ressecado. Então as plantas do cerrado, elas apresentam características bem interessantes, né? A maioria são árvores baixas, retorcidas e com aparência ressecada. Não sei se vocês já observaram, quando vão ali nas margens do Rio Madeira, onde tem muita erosão, onde tem bastante argila e um solo vermelhado, tem árvores com esse aspecto, com essa aparência que eu acabei de citar para vocês, certo? Porque é um solo que não tem humus, é um solo que tem baixa drenagem, né, digamos assim, e acaba desenvolvendo aí uma vegetação diferenciada, tá bom? Então, só pra gente finalizar essa parte do solo, é bem interessante a gente tratar e falar um pouquinho sobre as queimadas, né? Nós estamos em uma época do ano em que as queimadas é extremamente comum na nossa região, aqui na região norte.
Inclusive, ela é comum, porém, ela digamos assim, quem pratica as queimadas na nossa cidade, na região norte, pode ser levado preso ou receber uma multa, né? Porque é ilegal fazer queimadas nessa época do ano. Por conta do nosso clima, né? Que é extremamente quente nessa época. E a queimada, ela pode se alastrar muito rápido, né? Invadir casas, fazendas, propriedades aí rural, né? E danificar, inclusive, florestas, agricultura, fazendas e tudo mais. Porém, existem tipos de queimadas em um tipo especial de bioma, e esse bioma é brasileiro, que ela é benéfica. Sim, benéfica. Ela ajuda no processo de germinação das sementes, de quebra de dormência, a fertilizar o solo também e contribui aí para a expansão, né, da vegetação após a queimada. Esse bioma se trata do bioma cerrado, certo? Mas, professora, e as plantas que existem lá? As árvores que existem lá, como a gente falou anteriormente, têm um aspecto retorcido justamente por isso. Elas acabaram desenvolvendo uma casca mais resistente. O fogo chega nessa casca, porém não prejudica o interior dessa planta. Por isso ela fica com esse aspecto mais retorcido, né? Por conta dos óleos, ceras que essas árvores, essas plantas possuem, que vai ajudando ela a se proteger e a se beneficiar desse fogo. As suas sementes são quebradas, dormências, são germinadas automaticamente e a partir daí começa a florescer, né? A germinar, digamos assim. Então, o cerrado, ele se recupera muito rápido das queimadas. O brotamento, ele ocorre em curto espaço, né, de tempo e atrai muitos animais herbívoros que se alimentam dessa vegetação. Chegam à região, por exemplo, anus, seriemas, que logo após as queimadas se alimentam de insetos e pequenos répteis que foram, infelizmente, atingidos pelo fogo, certo? Mas, professora, répteis, cobras, né, insetos que prejudicam aí a vegetação. Bom, lembrando que cada animalzinho, ele é importante dentro da cadeia alimentar, né? E contribui ecologicamente para o meio ambiente. Claro, no momento desse fogo, muitos aí são atingidos, acabam morrendo e vão servir de alimento para essas aves, que são carnívoras, tá bom? Era isso que eu queria falar um pouquinho para vocês, e é muito importante lembrar que em outras regiões, ou no próprio cerrado, as queimadas, elas provocadas pelos seres humanos, elas degradam o ambiente, né? Impactam o ambiente, impactam o solo, esgotam o solo e levam à erosão e reduzem a biodiversidade, tá? Então, é muito importante a gente saber sobre isso e ter cuidado, ficar atento, estar por dentro das leis ambientais. A SEMA é um órgão aí que protege a questão ambiental municipal, né, da nossa cidade. Nós temos o IBAMA, que é a nível estadual. Então, se surgir alguma queimada aí do lado da sua casa ou no seu bairro, denuncie, porque não pode. Fora os problemas respiratórios que muitas pessoas desenvolvem ou já têm e prejudica essas pessoas, tá bom? Então, na nossa próxima aula, se Deus quiser, a internet vai estar boa, nós vamos dar continuidade falando um pouquinho sobre os animais que vivem no solo, tá? E falando também dos solos e os decompositores, tá bom? É isso, fiquem com Deus, até amanhã.